Como criar uma rotina com o Espírito Santo e poder identificar a voz dele em meio às muitas vozes que a gente consegue, às vezes, assimilar, captar no nosso dia a dia. Como isso é possível? Eu quero te dar aqui duas dicas fundamentais para você ouvir a voz do Espírito Santo, conseguir discernir aquilo que o Espírito Santo está te dizendo mediante as vozes, muitas vozes que a gente ouve no nosso dia a dia, muitas coisas que acontecem no na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus. Mas a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então, as pessoas dizem assim, como que eu vou andar em Espírito? Como que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo toda hora, todo momento? Mas a Bíblia também fala assim, orai sem cessar. Isso não significa que eu vou andar orando e dando glória a Deus o tempo todo. Não, não significa, mas eu posso, no meu espírito, estar me comunicando com o Espírito Santo e ouvindo. Eu posso também alinhar os meus ouvidos, a minha audição com a voz do Espírito Santo. Eu posso conhecer a voz do Espírito Santo em meio a muitas vozes, em meio às muitas vozes que a gente ouve no nosso dia a dia, tanto fisicamente como essa voz espiritual que está dentro de nós, muitas vezes na nossa mente, dizendo algumas coisas que às vezes nem acontece, que gera medo, que gera desconforto. Mas eu quero te dizer que isso é possível, sim, a gente criar uma rotina. E para isso é muito importante que a gente conheça a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus, porque a gente conhecendo o que Deus tem para a gente, conhecendo, sabendo quais são os seus desejos, os seus planos, isso é muito importante que você mantenha essa comunhão com Deus, para você ouvir a voz do Espírito Santo e ter ele dentro de você como seu guia, como seu mestre, como seu professor, lhe ensinando, lhe mostrando a verdade, as coisas mais certas, porque é bem verdade que no nosso dia a dia acontecem muitas coisas que às vezes que não é fácil, que a gente fica meio que sem chão, meio sem saída, mas é nesse momento que a gente tem que ter essa consciência que o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele que nos conduz. Então, eu quero dizer para você aqui, ó, comece com o que você tem, comece como você está. Não espere uma situação ideal, um momento ideal para você dizer, ah, não, agora eu vou começar, eu vou viver um tempo disponível para escutar a voz do Espírito Santo. Não, comece agora, comece hoje mesmo, porque assim aconteceu comigo. Eu também esperava um momento ideal. Ah, eu não estou preparada, ainda não é agora, ainda nesse não é o momento. Até que chegou uma hora que eu precisei muito ouvir a voz do Espírito Santo. Só que parece que era meio limitado, mas não era que o Espírito tivesse afastado de mim, era que eu não tinha uma rotina, era que eu não praticava, porque isso aí acontece quando nós tiramos nosso tempo, que Deus ele quebra de nós um coração disponível, um coração quebrantado, um coração disposto a ouvir a voz do Espírito dele, o Espírito de Deus. Então, quando o nosso coração está quebrantado, está disponível, quando nós falamos, quando nós paramos para ouvir a voz do Espírito Santo, e isso aí não acontece da noite para o dia, de uma hora para outra, não. Isso é rotina. Isso é rotina. É alimento, assim como você come todos os dias, assim como você se alimenta do feijão com arroz, assim como você bebe água, você tem que fazer da leitura da palavra de Deus, da oração, como o seu alimento, como o alimento que sustenta a sua intimidade com Deus, sabe? E aí o que acontece? Primeiramente, você precisa estabelecer
um horário para você se relacionar com Deus, sabe? Aquela coisa de amanhecer o dia e você já sair da cama sem parar para pensar, sem nada. Olha, cria um hábito, cria o hábito de acordar de manhã, de agradecer, de abrir a janela, de respirar fundo e dizer: Deus, eu estou aqui, obrigado pela noite, obrigado. Cria esse hábito de se relacionar. E o melhor momento, na minha opinião, é de manhã, mas pode ser qualquer horário, você vai estabelecer o melhor horário para você. Porque de manhã, eu digo porque de manhã você está com a cabeça, com a mente ali descansada, sabe? Você ainda não ouviu muito barulho, muitas vozes, sabe? Muitas coisas ali, sabe? Muitas situações do dia a dia. Então, de manhã, para mim, é o melhor horário, mas você pode estabelecer o seu horário que fica melhor para você. A outra coisa é estabelecer um local mais calmo, um lugar mais tranquilo, pode ser no seu quarto, sabendo que você não vai estar só, sabendo que você tem um Deus que está com você. É só assim que você vai conseguir estabelecer essa rotina, criar essa rotina, porque muitas coisas vão acontecer para você se distrair, muitas coisas vão aparecer, porque é assim, tem um mundo físico que a gente vê as coisas, a gente pega assim, e a gente sabe que tem aqui algo visível que você pega, mas você também tem que entender. E você vai compreender isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você vai entender que existem coisas que você não vê, mas estão acontecendo, tanto para o seu bem quanto para o seu mal, sabe? Pode ser uma distração, pode ser que algo venha a acontecer exatamente no momento que você está se preparando para uma oração. Então, é muito importante que você crie esses hábitos. Então, a minha dica é que você comece do jeito que você está. Esse é o primeiro tópico. O segundo ponto é que você estabeleça um horário. E o terceiro é que você não se distraia. Não se distraia. Estabeleça tempo para você dedicar aquele tempo só para aquele momento. Se você vai fazer uma oração, tire lá seus 5 minutos para um louvor, sabe? Aquelas preliminares, aquelas coisas que você sabe que antecede a oração. Depois você entra no seu período de oração, começando sempre pela gratidão, sabe, agradecendo. Depois você apresenta em si ou a sua pessoa, ou a pessoa que você vai orar, ou a situação pela qual você está orando. Então, essa é a minha palavra de hoje. Que Deus abençoe você, que você consiga entender e assimilar que nós podemos, sim, criar uma rotina com o Espírito Santo. E assim nós vamos ouvir e entender. Lembrando que a Bíblia diz que no nosso primeiro versículo de hoje, Gálatas 5:25. Quem tem o Espírito Santo, ou melhor, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E também em 1 Coríntios 2, 10, ele diz assim: quem tem o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. É aí que eu estou dizendo, o Espírito Santo ele coloca o filtro para você ouvir aquelas coisas que vêm do reino, que vêm do céu, que vai te edificar. E se você tem esses teus ouvidos, a tua audição, teus ouvidos alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, você vai identificar o que vem para você e o que não é para você, o que faz bem, o que vai te edificar e o que não vai. Então receba essa palavra em nome de Jesus, já compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu nome para a oração, porque aqui nós estamos orando pelos nomes e pelas causas.